A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 15, quando Paulo e Barnabé voltaram da primeira viagem missionária que fizeram, voltaram para a igreja de onde tinham saído, Antioquia, e esta igreja os recebe de volta. E nós vamos ver algum acontecimento, algum conflito que houve ali, que vai servir para a nossa meditação. O texto está, Atos, capítulo 15, versos 1 a 12. Leio assim a palavra do Senhor. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles e entre os gentios. O título da mensagem desta noite é Conflitos na Igreja. No final do capítulo 14, que temos visto nessas últimas semanas, quando os apóstolos voltaram da Antioquia, da Síria, ou melhor, para a Antioquia da Síria, vieram da Antioquia da Psídia, outra lá na Ásia, e essa aqui de onde eles saíram, que os enviou a essa primeira viagem missionária, vemos ali na chegada deles um ambiente alegre e cordial. Até que chegaram alguns crentes que vieram da Judéia. E eles vieram e não gostaram do que estavam ouvindo Paulo e Barnabé dizer que fizeram na Ásia. E eles estavam reprovando aquilo. Imagine a cara, a feição da pessoa reprovando aquilo que está ouvindo. Era esse rosto
que Paulo e Barnabé viam, e havia ali um clima de amizade, de alegria, de festa, de vitória, até que essas pessoas chegaram. Essas pessoas, eles, quando estavam no judaísmo, pertenciam à seita dos fariseus, que cuidam dos mínimos detalhes da lei. Até quantos passos uma pessoa podia dar no dia de sábado. Agora, eles se converteram a Cristo, mas ainda estão com a bagagem, carregando aquela bagagem. Me lembro de uma ilustração de um homem carregando a bagagem pesada e um caminhoneiro para na estrada e oferece uma carona para ele. E ele sobe lá na carroceria e, em determinado momento, o motorista do caminhão olha pelo retrovisor e vê aquele homem ainda com aquela mochila nas costas pesada. Ele para o caminhão e fala: Senhor, eu te dei carona por causa dessa mochila pesada. Tira ela, descansa ela aí. Ele falou: não, vou assim mesmo, carregando aquele peso. Como esses homens que vieram do judaísmo para o cristianismo e não largaram aquele fardo do judaísmo, tão pesado que nem os pais deles, nem eles conseguiram carregar. E Cristo mandou que deixasse aquele fardo pesado e tomasse o dele, que é leve. Mas eles não fizeram isso. É como se dissesse: olha, Cristo salva. Sim, mas se você não fizer isso, e isso, e isso, se você não tomar esse cuidado, esse e esse, e vai assim por diante. Nós precisamos tomar cuidado com as coisas que somos levados a fazer por causa da salvação. Nós não somos salvos pelas obras. As obras, nós não conseguimos ser salvos por nós mesmos. E obras são nossas. Então tudo aquilo que envolve o que nós podemos fazer é obra. E elas não dão salvação, porque a salvação vem de Deus. Nós não conseguimos nos salvar a nós mesmos. Por isso é que Deus nos estendeu a mão através de Jesus. Só Jesus Cristo salva. Nós vamos à igreja não para ser salvo, mas porque somos salvos. Nós lemos a Bíblia para conhecer a vontade de Deus, porque somos salvos. Nós oramos porque cremos em Deus, porque somos salvos. Nós temos um bom comportamento, damos um bom testemunho, porque somos salvos, e não para ser salvo. Nós não praticamos obras para a salvação. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. O que Ele fez, não precisa fazer mais nada. O que precisamos fazer é ter fé, é crer, acreditar, entregar a nossa vida para Ele. Receber Cristo em nosso coração. Seguir, sim, os seus mandamentos, porque Ele passa a ser o nosso mestre. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então passo a viver a vida de Cristo. Então eu tenho que fazer as coisas que Cristo fazia. Mas esses homens não. Esses homens, com a reprovação deles, da grande obra que Paulo fez na Ásia, diziam: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ou seja, Cristo não vai conseguir te salvar. Houve ali uma contenda. Há momentos em que a ira vem. E a ira, ela precisa ser controlada. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. A Bíblia não proíbe a ira, mas proíbe o pecado. A ira que eles sentiram era uma ira controlada. Houve uma não pequena contenda entre eles, mas não chegaram a ponto de pecar. Isso quer dizer que há ocasiões em que nós, às vezes, precisamos ser um pouco mais contundente naquilo que falamos. Veja o que fez Neemias com o povo desobediente. Neemias capítulo 13, versículo 23, diz assim: e contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles,
e lhes arranquei o cabelo e os fiz jurar por Deus. Isso porque eles não podiam casar com mulheres das tribos dos cananeus. E eles estavam fazendo isso. Tinham que casar com mulheres do povo, era a ordem de Deus. Mas eles traziam as mulheres para dentro do povo, que traziam os ídolos delas, os costumes nojentos delas para dentro do povo de Deus. E trazia o conflito, aquela mistura. Era proibido na lei de Moisés. E eles estavam ali fazendo isso. A ponto de Neemias ter que segurar pelos cabelos dele. Isso é Neemias. Olha Jesus que fez. João 2, 13 a 17. E tendo feito um azorrague, um tipo de um chicote de cordéis ou de corda, lançou todos fora do templo com um chicote. Para que aquele chicote? Também os bois e ovelha, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E aqui nós temos também a questão da reação deles. Verso 2 diz: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, alguns dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. O final da discussão é que vamos conversar melhor sobre o assunto. É a ira controlada. E eles foram para Jerusalém, onde estavam os apóstolos. Os irmãos, os discípulos, os crentes convertidos se espalharam por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles estavam levando o evangelho, mas lá em Jerusalém ficaram os apóstolos. E é por isso que agora Paulo, Barnabé e mais um grupo de irmãos vão até Jerusalém para conversar sobre este assunto. O que está acontecendo? O evangelho tem que ser pregado conforme Cristo ensinou. Mas tem um grupo de irmãos dizendo que tem que ser assim ou assado. E eles vão. E no versículo 3 nós lemos: e eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Para eles estava definido, é assim mesmo. Davam grande alegria a todos os irmãos que ouviam. No coração deles não tinha qualquer rancor, qualquer mágoa da grande discussão e contenda que tinha havido lá na igreja de Antioquia. Eles estão indo para Jerusalém, mas eles estão em paz. Eles vão resolver a questão da melhor maneira, mas estão alegres e festivos. A não pequena discussão que tiveram não alterou o coração deles. Chegando em Jerusalém, houve um misto de recepção, de frieza, de alegria. Versículo 4 diz assim: quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. E a igreja estava alegre. Quão grandes coisas Deus tinha feito com eles, no meio daquele povo da Ásia. E falou com grande alegria, e os irmãos glorificavam a Deus com aleluia. Tinha uma reunião no dia seguinte, que seria uma reunião onde haveria discussão pesada mesmo, mas ali reinou a paz, a alegria, o amor fraternal. Sentiram alegria em rever aqueles irmãos. Celebraram a conversão dos asiáticos. Grande número de pessoas foram ali resgatadas da superstição, do paganismo, saíram das trevas para a luz. Mas também houve reprovação. Verso 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, eram dos fariseus, mas se converteram, mas trouxeram aquela bagagem nas costas. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido,
se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Essa é a reprovação de toda aquela grande multidão que eles levaram o evangelho e se converteram. Precisariam voltar e falar: olha, está tudo errado, vocês vão precisar se circuncidar. Imagine, a igreja começando errado. Hoje, 2000 anos depois, estaríamos nós, os crentes, todos circuncidados. A criança, no 8º dia da vida dela, teria que ser circuncidada. Para quê? Para salvação. Por quê? Porque Cristo não é suficiente. Mas graças a Deus que Cristo é suficiente, e eles entenderam isso. Eles queriam que pregasse um evangelho mais difícil para a pessoa aceitar. Acharam muito fácil chegar para a pessoa e dizer: se você crer, se você confessar, se você orar pedindo para que Jesus entre no seu coração, você será salvo. Só isso? Não, precisa ter mais. Precisa fazer a circuncisão, precisa guardar os preceitos da lei, precisa isso, mais isso, mais isso. Até hoje ainda tem igrejas legalistas. Legalista é que vive na lei de Moisés. Cristo só para eles não é suficiente. O evangelho sem estas coisas que eles guardam seria muito fácil, e é fácil. E Deus fez para que todos tivessem acesso. E por fim, o outro dia, o dia do concílio. Verso 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Era um tribunal. De um lado, os crentes. De outro lado, os crentes. Crentes contra crentes. No começo. E tem sido assim muitas vezes. E tem se levantado muitas contendas entre os crentes. E o verso 7 diz: e havendo grande contenda, e começaram a discutir se só Cristo é suficiente, ou se precisa os preceitos da lei. Precisa os preceitos da lei? Não, só Cristo é suficiente. Houve grande contenda no meio deles. Havia rancor, mágoa, havia tristeza, havia repúdio, havia todo tipo de sentimento, antipatia por aquele, por outro. Precisava ser tirado tudo isso de dentro da igreja. E Deus operou ali naquele dia. A polêmica foi se arrastando, até que levantou-se um homem de Deus, Pedro. Na metade do versículo 7 nós lemos: levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Os gentios são todos aqueles povos que não são judeus. E Deus, que conhece os corações, não só dos judeus, mas de todas as pessoas do mundo, lhes deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Por exemplo, Cornélio. Cornélio era um romano, um soldado. Ele orava a Deus. E ele era um bom homem, e Deus ouviu e mandou que Pedro fosse lá. E Pedro, quando chegou lá, começou a pregar para ele. Primeiro Pedro resistiu, dizendo para o Senhor que ele nunca tinha entrado na casa de um incircunciso. Mas Deus mandou ele ir, e ele foi. E quando ele está pregando, o Espírito Santo desceu sobre toda aquela família, todas as pessoas que estavam ouvindo aquele culto. E Pedro, olhando aquilo, falou: meu Deus, como o Senhor fez conosco, está fazendo agora com os gentios. É isso que ele está dizendo ali. Dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós.
e não fez diferença alguma entre eles e nós. Não tem diferença. Purificando os seus corações pela fé. Agora, diz Pedro, pois por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Tira esse peso da costa, põe aos pés da cruz, recebe Jesus no seu coração. O jugo de Jesus é suave. É suave. E por fim, houve um final feliz. Verso 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Seremos salvos todos os que creem. E ainda continua a mesma expressão. Todos que creem, como nós, seremos salvos. Só por Cristo. E havendo ouvido Pedro falar, a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles e com os gentios. E aí voltou a reinar a paz. Talvez aquela seita existente dentro da igreja saiu. Ficaram só os crentes verdadeiros. E acabou a contenda. O assunto vai continuar. Nós vamos ver a conclusão desse concílio na próxima semana. Por enquanto, ficam as seguintes exortações. Nós não podemos ter medo de enfrentar oposições. Por quê? Essas oposições podem trazer heresias para dentro da igreja. Por que está havendo oposição? Com o quê? Com a palavra de Deus? Então é preciso que enfrentemos. Nós precisamos ter sabedoria para conduzir as discussões. Precisamos ter amor, paciência, calma. E quem não tem, peça a Deus que dá. Aprendamos a respeitar a palavra de Deus, as doutrinas, sendo firmes em conservar as doutrinas. Existe tanta mudança, existe tanta coisa errada no nosso meio. Se nós afrouxarmos, passam a entrar dentro e não há mais como evitar. A igreja precisa entender que Deus constituiu autoridade. A igreja precisa aprender a conduzir tudo em paz. Porque o que interessa para nós é a edificação da igreja e a salvação de almas. Amém? Deus abençoe a todos.